Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre plano cartesiano e gráficos de funções, que também é uma outra coisa muito importante na matemática. E como é que por onde a gente começa? Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que é o plano cartesiano. O tal do plano cartesiano é basicamente como se fosse um mapa. Você pode pensar como se fosse um mapa de uma cidade, onde a gente pode olhar as coordenadas desse mapa e fazer gráficos de acordo com as coordenadas nesse mapa. Isso já vai ficar um pouco mais claro. Mas isso que vocês estão vendo aqui na tela, esse quadriculado aqui, é o nosso plano cartesiano, como se fosse um mapa aqui, cheio de linhas. E o importante de vocês perceberem é que a gente tem duas linhas principais, que são essa daqui que está em pé e essa outra que é deitada, horizontal. Esses são os nossos eixos do plano cartesiano. O eixo horizontal, que é o que fica deitado, é chamado de eixo x, e o vertical, que fica em pé, é chamado de eixo y. Vou anotar isso. Horizontal, eixo x, vertical é o eixo y. Agora, a gente pode olhar para pontos nesse plano cartesiano, pontos nesse mapa, e olhar as coordenadas desses pontos. Por exemplo, eu coloquei um ponto aqui. Esse ponto aqui, as coordenadas dele estão escritas. As coordenadas dele são 1 e 2. As coordenadas a gente escreve como o x e depois o y. Ou seja, esse ponto aqui ele tem a coordenada x igual a 1 e a coordenada y igual a 2. Por quê? A gente olha a posição dele, primeiro, do quanto ele está para a direita ou para a esquerda. Ele está alinhado com essa linha aqui, e esse número 1 no eixo x indica que essa linha aqui é a linha que marca o x igual a 1. Como o ponto está alinhado com essa linha vertical, isso significa que a coordenada x dele é igual a 1, porque ele está uma unidade para a direita. É isso que eu estou tentando dizer. Esse ponto está uma unidade para a direita, então a coordenada x dele é igual a 1. A coordenada y diz o quanto esse ponto está para cima ou para baixo. Esse ponto aqui, ele está 2 casas para cima. Então a coordenada y dele é igual a 2. Então esse ponto tem a coordenada x igual a 1, y igual a 2. A coordenada x é o quanto ele está deslocado para a esquerda ou para a direita. E o y é quanto ele está para cima ou para baixo. Nesse caso é x igual a 1, y igual a 2. E se você clicar no ponto com o dedo, você pode arrastar ele e observar as coordenadas diferentes, por exemplo. Aqui eu movi o ponto para a coordenada x igual a 3, porque ele está 3 unidades para a direita, e y igual a 2, porque ele está 2 unidades para cima. E se a gente for para o lado esquerdo, aí a coordenada x fica negativa, né? Fica negativa, o x fica negativo. Quando a gente vai para a esquerda, o x é negativo. Esse daqui é x igual a menos 2 e y igual a 2. O x é negativo porque ele está para a esquerda, y é positivo porque ele está para cima. Se a gente for para cá, por exemplo, aqui, o x é menos 2, é negativo porque ele foi para a esquerda, 2 unidades, e o y também é negativo porque ele foi para baixo. Y negativo é para baixo. Ele se moveu uma unidade para baixo, aqui. Depois, se a gente vem, por exemplo, para cá, a coordenada aqui é x igual a 1, é positivo porque ele está para a direita, e y igual a menos 1, porque ele está para baixo. Então é negativo o y. E a gente tem o nosso ponto aqui no meio, que é o chamado de origem, que é o ponto x igual a 0 e y igual a 0. Esse ponto é o ponto do meio, de onde a gente baseia tudo. E eu posso escrever equações nesse plano cartesiano, por exemplo, x igual a 1. Quando eu escrevo essa equação, e eu peço para o programa desenhar essa equação, ele vai mostrar na tela todos os pontos que tem x igual a 1. Por exemplo, já vou mostrar o desenho dessa equação aqui, mas vamos olhar com esse ponto aqui que a gente estava mexendo. Quando a gente vem para cá, esse ponto aqui, onde o ponto vermelho está agora, tem a coordenada x igual a 1 e y igual a 0.
E se a gente mexer o ponto para cima ou para baixo, a coordenada y muda, mas o x continua igual a 1. Se a gente for bem retinho, para cima ou para baixo. A coordenada y muda, mas o x ele continua igual a 1. Opa. O x continua igual a 1 nessa linha aqui. Por isso, quando eu peço para o programa desenhar para mim a equação x igual a 1, o que ele faz? Ele passa uma reta em cima de todos os pontos que tem o x igual a 1, que é uma linha reta vertical assim, uma linha reta em pé. Se eu pedir para ele fazer x igual a 2, vai ser uma linha mais para a direita, todos os pontos que tem o x igual a 2 e qualquer valor de y, qualquer um independente. Ou se for se eu quiser x igual a menos 1, aqui são todos os pontos que tem x igual a menos 1 e qualquer valor de y, para cima ou para baixo. Da mesma forma, eu posso fazer uma equação baseada no y. Se eu pedir para o programa desenhar todos os pontos que tem y igual a 2, vai ser agora uma linha horizontal, uma linha deitada. Por exemplo, aqui o y é igual a 2 e o x é igual a 0. Se eu vou para a direita ou para a esquerda, o valor do x muda, mas o y continua igual a 2. Então aqui a gente tem, nessa linha azul, todos os pontos que tem y igual a 2. A linha vai até o infinito. Eu posso fazer também desenhos um pouco mais complexos no plano cartesiano. Por exemplo, eu posso pedir pro programa desenhar todos os pontos que tem a coordenada y igual à coordenada x. E agora, quando ele fazer esse desenho, vai ser uma linha reta assim, na diagonal. Quando a gente clica para ver os pontos que tem nessa linha, a gente tem o ponto x igual a 1 e y igual a 1, onde o x é igual ao y. A gente tem x igual a 2, y igual a 2, porque o x também é igual ao y. Aqui, x igual a menos 1 e y também dá menos 1. E todos os pontos também que seguem essa regra, de y igual a x. Forma uma linha reta desse jeito. E eu posso escrever outras equações aqui que eu quiser, como y igual a x mais 1. Agora, ele está mostrando para mim todos os pontos onde a coordenada y é igual à coordenada x mais 1. Por exemplo, aqui, o x vale 0 e o y vale 0 mais 1, que é igual a 1. Aqui o x vale 1 e o y vale 2, que é x mais 1. Aqui o x vale 2 e o y vale 3, que é x mais 1. E assim, eu posso pedir para o programa desenhar gráficos baseados nas relações entre o x e o y do jeito que eu quiser. E, bom, agora vocês também podem testar aí e mexer as coordenadas dos pontos e fazer as equações do plano cartesiano. Divirtam-se.